Olá pessoal, professor Hélio Canavese. Eu vou explicar para vocês hoje um pouco sobre escala em desenho técnico mecânico, tá? O que é escala? Escala é um recurso que nós temos no desenho para facilitar a interpretação do desenho. Em várias situações a gente acaba usando ela. Vou dar alguns exemplos. Essa peça é uma peça pequena, na qual, se a gente for desenhar ela na folha com as mesmas medidas reais da peça, o que acontece? Ela fica pequena, tá? Esse é um caso. Mas imagine que você tem uma engrenagem, uma peça muito pequenininha, em que você não vai conseguir visualizar as cotas, detalhes no desenho. Então o que você faz? Você vai fazer o que? Você vai desenhar essa peça ampliada, você vai ampliar o desenho. Não existe, é claro, na folha um recurso de zoom como nós temos no computador. Então o que você tem que fazer? Você vai desenhar a peça maior. E quanto é o maior? Aí você vai, dependendo da peça, da situação, você que vai definir. Então você pode desenhar a peça 2 vezes maior, 5 vezes maior, isso é cada caso. Então a escala é esse fator que você usa para desenhar a peça maior do que o seu desenho. Por exemplo, essa peça, se eu desenhar ela 2 vezes maior, vai acontecer essa situação aqui. Ela vai ficar mais fácil para interpretar os detalhes mais pequenos, né? Então fica mais fácil para quem for construir a peça, né? Conseguir visualizar os detalhes, enxergar as medidas. Então esse é um caso. Pode haver outro caso, por exemplo, em que a gente tem uma peça em que ela é grande, ela é maior. E aí, se você for desenhar ela na peça, no desenho, ela vai ficar de difícil interpretação. Esse é um caso, mas imagine se você tem uma máquina, um equipamento, ou, por exemplo, um layout de uma fábrica. Como é que você vai colocar isso numa folha A4, numa folha A3 ou mesmo numa folha A0? Então você tem que fazer o que? O inverso, você tem que reduzir o seu desenho, né? Reduzir o tamanho da sua peça para caber numa folha. A mesma coisa, quanto que você vai reduzir? Quanto que é esse fator? É a sua escala, tá? Então essa peça, por exemplo, é uma peça grande. Ela cabe na folha? Ela cabe, mas não vai conseguir colocar as vistas, colocar cota. Então, se eu for fazer ela numa folha em escala natural, em escala real dela, já fica meio difícil colocar na folha. Então, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que reduzir o meu desenho, reduzir o tamanho da minha peça na hora de desenhar. Por exemplo, se eu também usar um fator de 2, ou seja, diminuir 2 vezes o tamanho da minha peça na hora de desenhar, eu tenho um desenho, né, uma vista que está mais clara, consigo enxergar as cotas, tem um espaço, né, o meu desenho está bem distribuído. Então esse aqui eu fiz uma escala de redução, tá? Então a escala é esse recurso em que você pode desenhar a peça em tamanho real, ou você pode diminuir, ou você pode ampliar o seu desenho, né, para facilitar quem for fabricar. Tem um ponto importante, pessoal. Sempre no seu desenho, tá? As medidas que são colocadas nas cotas, tá? São as medidas reais da peça, tá? Então, se você fez que nem nesse caso, nós diminuímos, né, a nossa peça para caber no desenho. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cota de 100 milímetros. Se eu for colocar aqui, como existe uma escala de redução de 1 para 2, a minha cota é 100, mas a minha medida aqui foi desenhada com 50, tá? Então, no desenho, as medidas da cota são sempre as medidas reais da peça, independente da escala que você está aplicando, tá? Então, a escala você usa para desenhar
Mas para quem for interpretar o desenho, ele vai ver os valores reais da peça. Ah, esse é um ponto muito importante. Para quem está fazendo o desenho, está fazendo lá o fator lá, de escala, aplicando, na hora de colocar as medidas, né, tem que colocar as medidas reais da peça. Você vai ver a anotação no desenho de escala, dois números, que vai ser um número, 2 pontinhos e um outro número, tá? Esse primeiro número, esse valor aqui, vai ser referente ao nosso desenho. Já esse segundo número vai ser referente à peça física, que pode ser também a máquina, o equipamento, ou a parte real, tá? Quando nós desenhamos a nossa peça com as mesmas medidas reais dela, nós falamos que nós temos uma escala natural. O que significa? Que a cada 1 milímetro do nosso desenho equivale a 1 milímetro da nossa peça. Então, a escala 1 para 1. Isso a gente chama de escala natural. Quando nós temos uma condição em que a nossa peça ela é muito grande e não cabe no desenho, nós temos que reduzir, nós fazemos uma escala de redução. Então, uma escala de redução. Tá. E como é que fica? Por exemplo, a cada 1 milímetro no meu desenho pode equivaler a 2 milímetros da minha peça. Ou seja, eu diminui 2 vezes a minha peça. A cada 1 milímetro do meu desenho equivale a 2 milímetros da minha peça. Pode acontecer de a gente fazer a escala de ampliação. E o que é a escala de ampliação? Por exemplo, eu vou aumentar a minha peça, meu desenho 2 vezes. A minha peça é muito pequena e fica ruim na folha, eu vou ampliar ela. Então, se eu usar um fator de 2, por exemplo, ampliar 2 vezes a minha peça, no meu desenho, então eu posso ter assim, 2 para 1. Como é que fica? A cada 2 milímetros no meu desenho equivale a 1 milímetro da minha peça. Isso é uma escala de ampliação. Eu só vou mostrar para vocês agora como é que a gente consegue determinar qual a escala que está o desenho, como é que a gente localiza isso, qual foi a escala, tá? Vamos ver a seguinte situação. Nós temos uma cota aqui em que fala que a peça tem 25 milímetros, tá? Se nós formos pegar a régua, né, e a gente for fazer a medição aqui está constando, né, 50 milímetros. Então, qual foi a escala? Né? Então, qual foi a escala aplicada? Bom, minha peça real é 25, mas o meu desenho está com 50. Aqui a gente já consegue determinar que houve uma ampliação do desenho, tá? Como é que é feito esse fator, por exemplo, dessa peça? Vamos lá. Se a gente sempre pensar na seguinte situação, eu tenho o meu desenho e eu tenho a minha peça, ou máquina, ou equipamento, né, o meu físico. Nesse caso aqui, meu desenho está com 50, minha cota 25. Como que eu vou fazer aqui então? Posso ir dividindo, fazendo a minha divisão. Por exemplo, se eu dividir aqui por 5, né, eu vou ter 10 para 5. Ah, dá para dividir de novo? Dá para dividir por 5. Eu vou ter aqui quanto? Então, eu vou ter aqui 2 e aqui eu vou ter 1. Então, eu já sei que foi feita uma ampliação, né, uma escala de 2 vezes. Então, aqui é 2 para 1. Vamos ver esse segundo caso.
minha medida da peça, minha peça real tem 60. Porém, aqui está desenhado com 30. Vamos usar a mesma situação? Então, eu tenho no meu desenho 30 e a minha peça tem 60. Né? Fazendo ó, a nossa simplificação, né? Ó, dá para dividir por 3, dá para dividir por 3, então eu tenho 1 sobre 2. Então aqui eu já identifico o que eu fiz aqui, uma redução de 2 vezes. Então eu tenho uma escala de 1 para 2. Esse terceiro caso aqui, olhando aqui, minha peça tem 42 milímetros. Olhando na minha régua, eu também tenho 42 milímetros. Aqui é fácil, né? Se eu tenho a minha peça igual ao meu desenho, então eu tenho uma escala 1 para 1, uma escala natural. Outra situação aqui, ó. Minha peça tem 40 milímetros, mas aqui eu estou com 20 milímetros no desenho. Vamos fazer de novo a continha. 20 do meu desenho, que eu estou olhando na minha régua. E 40 é o que está na minha cota, minha peça. Olhando aqui, a gente consegue fazer a simplificação, olha lá, dividindo por 2, tá? 1 para 2. Então, aqui a gente já sabe que houve uma redução no seu desenho de 2 vezes. Essa outra situação aqui. 4,8 é a minha medida real da peça. Eu estou medindo aqui, tem 48 milímetros. Já dá para perceber que houve uma ampliação, porque a peça é bem pequena, né? Mas vamos fazer a continha também. Tá, então aqui, 48 é o meu desenho e 4,8 é a minha peça. Se a gente for fazer uma simplificação aqui, a gente sabe já que houve, né, uma ampliação de 10 vezes. Se eu dividir tudo isso por 4,8, a gente já consegue descobrir que houve uma ampliação de 10 vezes. 10 para 1. O último caso aqui, ó, 250, minha medida real da peça. Só que aqui está desenhado com 50. Então, 50 é o meu desenho, 250 é a minha peça. Fazendo aqui a nossa simplificação e dividindo por 5, né? Nós vamos ter então uma escala de 1 para 5. Então aqui a gente consegue determinar no desenho, tá? Se não está indicado qual escala você quer fazer essa relação, é só você fazer a medição com a sua régua, né, na escala e ver qual é o valor real que está indicado na cota. Então, pessoal, também tem uma seguinte situação. Existe essa ferramenta que a gente chama de escalímetro, que é uma ferramenta que a gente usa para verificar as medidas de um desenho conforme a escala que está aplicada, tá? Essa ferramenta então aqui, o escalímetro, ela tem ela é um triângulo, né? Ela tem cada face dela, ela tem uma escala, ela está indicando qual a escala que ela tem, tá? Então, se você olhar, tem escala 1 para 25, 1 para 125. Se eu virar aqui, eu tenho escala 1 para 100, 1 para 50, tá? Tem as cores para facilitar qual escala que você está usando. Essa ferramenta hoje, nós vamos falar a respeito de desenho técnico mecânico e na aplicação hoje, atual, na prática, na indústria mecânica, tá? A gente usava muito esse escalímetro quando nós tínhamos os nossos desenhos feitos à mão, tá? Quando os desenhos eram impressos também em escala, o que a gente chama também de plotagem. Você manda plotar o desenho seu numa folha em escala real. Então você,
por exemplo, na seguinte situação, você tinha uma medida que você não tinha cota, o desenho se acabou esquecendo, ou não era importante, mas você quer verificar qual é aquela medida. Então você ia com o escalímetro e fazia a medição direto no seu desenho. Então você usava o escalímetro para facilitar. No entanto, que a gente tinha as escalas recomendadas a serem usadas. Escala 1 para 2, 1 para 5, 1 para 7, 1 para 10, né? Ou escalas de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1 e assim por diante. Hoje, pessoal, você usa escalímetro na prática? Eu acho que é muito raro você estar usando na mecânica um escalímetro. Pela seguinte situação. Você tem hoje os desenhos feitos em softwares de CAD, desenhos que são feitos com computadores, né, no 3D, e em alguns casos você consegue enviar esse desenho direto para uma usinagem, tá? Mas isso em certas situações. Agora, quando você vai mandar um desenho para uma ferramentaria, uma empresa de usinagem, na qual ele vai fazer a fabricação, você vai mandar um desenho lá para ele. Muitas vezes, tá, o desenhista, o projetista, ele transforma aquele desenho dele em A3, por exemplo, ou A2, ele manda fazer esse desenho, ele gera um arquivo que chama de PDF. É uma imagem. Por que ele faz isso? Porque não é toda empresa, ou principalmente toda usinagem, que tem um software de CAD que custa caro. Então ele gera uma imagem. E essa imagem, um PDF, né, ele consegue abrir praticamente em qualquer computador. Então quando ele faz a impressão desse arquivo em PDF, as medidas, né, elas não estão mais reais. Para você conseguir pegar um desenho impresso e medir ele, você tem que fazer a impressão a partir de um software de CAD que consiga sair com as medidas reais. Se você pega um desenho em PDF e manda imprimir em qualquer impressora, qualquer computador, sem ter um software de CAD, você vai ter as medidas perdidas, tá? Então você acaba perdendo qual é a escala que foi impressa. Por exemplo, esse desenho aqui que eu tinha mostrado lá, ele não foi impresso em escala. Por mais que esteja falando aqui, por exemplo, escala 1 para 1, se eu pegar a minha régua e for tentar medir aqui, ó, não tem 100 milímetros, tem 88 e pouquinho. Então eu perdi a minha escala que está impressa, tá? Que está indicada. Eu tenho que fazer as contas, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado quando você estiver olhando um desenho. Qual a escala que está lá, mas verifica realmente se aquela impressão foi feita numa escala real, se o desenho está impresso em escala, tá? Porque se você achar que está lá uma escala 1 para 1 e você for fazer uma medida aqui e achar que essa é a escala que está real, você pode não fazer corretamente. Então tome muito cuidado com isso, principalmente se você falar que você vai usar um escalímetro, tá na área da mecânica. Hoje ele é muito usado principalmente na área civil, tá? Arquitetura, o pessoal acaba usando o escalímetro porque sempre está imprimindo os desenhos, né? Plotando as plantas em escalas reais, tá? Agora, na mecânica, na prática hoje, como a gente tem essa situação em que você tem softwares, você tem o PDF, você tem casos, por exemplo, que você pode pegar um desenho numa folha A3 e imprimir numa folha A4, praticamente já perdeu a escala, tá? Então é essa a situação. Tome muito cuidado. O escalímetro ele era realmente muito usado, principalmente quando a gente tinha os desenhos impressos na escala. Hoje, na situação que a gente tem, ele é pouco usado. A não ser que você tenha certeza, né, do seu desenho esteja com a escala que está com o desenho da legenda, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido e bons estudos.